Esta é uma mensagem trazida pelo Centro Cristão da cidade. Bem-vindo a casa! O título da minha mensagem hoje é Tu devias ter lá estado. Tu devias ter lá estado. Eu não sei se vocês já alguma vez passaram, devem ter passado por situações onde querem comunicar com alguém acerca de alguma experiência, de algum acontecimento, de alguma situação que vocês passaram e vocês estão tão empolgados a contar, quer positivamente ou negativamente, e estão a contar e estão a explicar à pessoa como é que foi, e a pessoa fica assim a olhar para vocês e e vocês percebem que ela não está a apanhar realmente aquilo que vocês estão a dizer, e vocês dizem assim, pá, tu devias ter lá estado. Não é? Só estando lá é que tu conseguias perceber aquilo que eu passei, aquilo que eu experimentei. Quem é que já teve situações assim? Vocês falarem com alguém e vocês estão a perceber que a pessoa não está a apanhar e vocês dizem, tu devias ter lá estado. Tu devias ter lá estado. E isso acontece muitas vezes na nossa tentativa de explicar às pessoas alguma situação especial na nossa vida, porque há coisas que não se conseguem entender ou apanhar apenas por narrativa, apenas por explicar, apenas por palavras. Há coisas que só se consegue perceber estando lá. Não é? Há coisas que só estando lá é que se consegue perceber. E o português tem aquela expressão, só quem passou por elas é que sabe. Não é? O que é que isso quer dizer? Por mais que eu te explique, tu não vais entender. Tu devias ter lá estado. Só passando por elas é que tu ias perceber. Só estando lá é que tu ias perceber as coisas. E sabem, na vida é exatamente a mesma coisa. Por vezes nós passamos por situações ou por estações da nossa vida que não entendemos durante algum tempo, que não conseguimos perceber o porquê daquilo que está a acontecer, até que a gente chega lá e a gente... ok, já percebi. Há coisas que no percurso, há coisas que no caminho são completamente confusas e incompreensíveis para nós, até que a gente chega lá e a gente percebe, ok, já percebi porque é que eu passei por isto, já percebi aonde é que eu tinha que chegar. E sabem, eu queria falar um pouco acerca disso, de que a vida não é alguma coisa para nós completamente compreensível sempre, e que às vezes a ditadura da nossa razão e de queremos entender todas as coisas nos leva a desistir muitas vezes de percursos e de caminhos porque não estamos a entender e tudo parece muito confuso porque nós não temos a paciência suficiente para esperar até chegar lá. Porque quando a gente chega lá, a gente... eu percebo então porque é que aconteceu tudo isto. Ou seja, há coisas que só chegando lá é que a gente vai entender. E quando estamos no percurso, quando estamos no caminho, quando estamos a passar por elas, tudo parece confuso, tudo parece destrutivo, e a vontade é deixar tudo, a vontade é abandonar tudo. Mas eu hoje quero vos dizer, esperem até chegar lá. Nós devemos estar lá. Nós devemos chegar lá e as coisas finalmente fazem sentido. E há uma história na Bíblia que é fantástica em relação a isto. Há uma história que eu já falei muitas vezes sobre esta história na Bíblia, no Velho Testamento, e que hoje queria falar outra vez, porque eu acho que é uma história que representa tanto este conceito de que não vale a pena desistir quando não entendes, não vale a pena desistir quando não percebes, não vale a pena desistir só porque as coisas estão confusas. Espera até chegar lá. Aguenta firme até chegar lá. E está em 1 de Reis, no capítulo 17, e eu não vou ler tudo já, vou ler por partes e vamos avançando. 1 de Reis, capítulo 17, e é uma história que envolve alguns personagens, envolve a nação de Israel, envolve o profeta da altura, que era o profeta Elias, envolve um rei medroso, foi um dos piores reis de Israel, que foi o rei Acabe, envolve uma mulher terrível chamada Jezabel, e envolve uma viúva pobre numa cidade desgraçada pela seca, uma viúva pobre numa cidade chamada Sarepta, desgraçada pela seca e pela fome. E diz assim, os dois primeiros versículos de 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2, vocês acompanhem, e diz, ora, Elias, de Tisbeia em Gileade, disse a Acabe, tal rei de Israel, Acabe, foi considerado dos reis mais iníquos, mais
mais desleixados com as coisas de Deus. Era um banana, era aquilo que se costuma dizer um banana. Era governado pela... A mulher é que mandava nele e influenciava de tal maneira que ele só foi disparates na vida dele. Mas sabem, nunca uses a tua mulher como desculpa para os disparates que tu fazes, porque no fundo o rei era ele e ele tinha que assumir a responsabilidade dele. Eu esperava um amém das senhoras mais forte, mas eu nem da Cidália ouvi um amém. Tens de dizer mais alto, que eu sei que estas coisas te são queridas. E disse o profeta a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: sai daqui, vai para leste, esconde perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Tu beberás do riacho e dei ordens aos corvos que te alimentem lá. Aonde? Lá. Lá onde? No tal riacho de Querite. E fixe esta palavra lá, porque nós vamos ouvir muito esta palavra nesta passagem, que é a palavra lá. Então ele diz: vai para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e lá vai haver um riacho com água, tu podes beber, e eu dei ordens a corvos para trazerem comida logo pela manhã para tu comeres. Então, para te alimentarem lá. Não é para te alimentarem aqui, é para te alimentarem lá. Então vai para lá. Fixem esta palavra lá. Deixem-me dizer uma coisa. Que a provisão de Deus, aquilo que Deus tem para nós, ela espera a nossa confiança e a nossa obediência a Deus. Ela está sempre lá. Lá onde? Ela espera a nossa confiança e obediência a Deus. Imaginem, Elias, agora vou para um rio que eu não conheço e corvos vão me dar. Isto não é normal? Quem é que obedece? Uma coisa é dizer assim: olha, vais para lá e há lá um pingo doce, e há lá um continente. E olha, eu dei ordens lá ao restaurante da tia Chiquita para te dar o cozido à portuguesa à borla. Eu já falei, está tudo tratado. Eu, ok, não é mal. Agora diz: olha, vai para o pé de um riacho, no meio de uma serra, olha, vai lá vai haver água e eu vou dizer aos corvos para te alimentarem. É normal a gente, ao domingo, então onde é que vamos almoçar? Vamos à dos corvos, que eles estão ali. É preciso crer em quem disse isto. E uma obediência tipo, ok, eu vou. Não era uma coisa... Ele não estava a pedir uma coisa corriqueira, não é normal, porque é fácil obedecer a coisas que nós já experimentámos. Agora é difícil obedecer a coisas que nós nunca experimentámos. Certo? Ser fiel e ser obediente a coisas que a gente já passou e sabe que acontece, e sabe... É muito fácil confiar em Deus quando Deus pede coisas que já nos pediu antes e que nós já vimos a sua fidelidade, etc. Agora, quando vem corvos alimentar de manhã e... Espera aí! Diz, é lá que eu te vou alimentar. Obedecer sempre implica a provisão de Deus. Sabem, Deus tem sempre... Diz, vai lá e esconde-te perto do riacho de Querite. Deus tem sempre um esconderijo para nós onde nos vai sustentar. No meio da dificuldade, quando tudo à nossa volta falha, quando as coisas não funcionam, quando tudo está em crise à nossa volta, quando toda a gente diz que não vamos a lado nenhum, deixa-me dizer que Deus tem um esconderijo para ti onde Ele te vai trazer suprimento. É por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 91, no versículo 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E nós estávamos a ouvir hoje a Ruth falar na oferta sobre esta experiência e ela disse: é tão bom estar à sombra. Porquê? Porque quando tudo falha, quando o filho chamado carro começa a pedir coisas que nós não temos e em cima disso vem outra coisa qualquer e toda a gente diz: tu não vais conseguir, como é que vai ser possível? A Bíblia diz que há um esconderijo que Deus tem para nós, um lugar de provisão, e a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu posso encontrar um lugar de descanso nos esconderijos que Deus tem para mim. E Deus tinha arranjado um esconderijo para Elias, junto a um rio, e os corvos iriam alimentá-los. Primeira coisa que eu vos quero tirar desta passagem é que Deus desafia o nosso sistema habitual de suporte. Deus sempre desafia o nosso sistema normal, habitual de suporte. Diz a Bíblia, escutem bem,
que aquilo que Elias disse a Acabe foi: a partir de agora não vai chover mais. A partir de agora não vai haver mais nem orvalho na terra, nem chuva do céu. Ou seja, não vai haver produtividade na terra. Certo? Não vai haver condições de haver produtividade, não vai haver alimentos e vai haver fome. Ou seja, o que Elias disse a Acabe, disse, as nuvens vão se fechar. Mas Deus tinha um plano de fechar as nuvens, mas abrir o céu. E sabem, isto pode parecer tipo uma barbaridade, uma tirania de Deus. Tipo, como é que Deus é capaz de fazer isto ao seu próprio povo? Fechar as nuvens para não chover, para o povo passar fome? Bem, o problema de nós às vezes lemos os textos da Bíblia e não entendemos os contextos pode nos levar a conclusões erradas. E eu aconselho toda a gente, antes de tirar conclusões da Bíblia assim à papo seco, como costuma dizer, entenda os contextos. Vocês sabem porque é que Elias foi confrontar Acabe? Vocês sabem porque é que Elias disse, a partir de hoje não vai chover mais em Israel? Qual era o problema de Israel naquela altura? Alguém sabe? O problema de Israel é que a mulher de Acabe, Jezabel, tinha trazido para Israel uma forma de adoração e de culto conhecido como culto a Baal, que não era costume em Israel. Era costume nos fenícios, era costume nos cananeus, era costume nos moabitas, mas não era costume em Israel. E o que era isto do culto a Baal? Este Deus Baal, que foi instituído por Jezabel no reinado de Acabe em Israel. E tornou-se um culto de adoração oficial em Israel. E Elias foi confrontar Acabe por causa disto. E estava-lhe a dizer para ele parar, mas ele não tinha coragem. E eu faço ideia, então parece que estou a ver o Acabe. Elias, não me chateies, isto não faz mal nenhum, é apenas mais um, deixa-te lá, é uma outra forma. Sabe, Deus tem muitas formas, há muitas maneiras de adorar. Eu não tenho que ir à igreja para adorar, eu posso adorar em casa. Vocês conhecem, a conversa é a mesma já desde o Velho Testamento. É igual. Sabe, tal. Sabem, o problema era que Baal era o Deus do Sol, era considerado o Deus do Sol. E para estas culturas, e a essência do culto a Baal era exatamente esta, de que ele era o responsável pela germinação e o crescimento da lavoura. Baal era o responsável pela germinação e pelo crescimento da lavoura, pelo aumento dos rebanhos, pela fecundidade das famílias. Em tempos de seca e peste, sacrificavam vítimas humanas para voltar a chover. Era assim que era o culto a Baal. Então todas essas nações, eles confiavam em Baal, e quando não chovia, ou quando havia alguma seca, havia este tipo de sacrifícios, havia estas barbaridades, e Jezabel trouxe isso para Israel, e estava instituído. Quando o tempo não dava, quando estava uma época sem chover, e os agricultores aflitos, e a lavoura não dava, ou os rebanhos não... Qualquer coisa, Baal, ele era o Deus da fertilidade, era o Deus da chuva, era o Deus que fazia a lavoura crescer, os rebanhos crescer, as famílias serem numerosas. E eles estavam a clamar a Baal exatamente para garantir que a terra sempre daria fruto. Até que Deus enviou um profeta e retirou-lhes aquilo em que eles confiavam a sua provisão. Aquilo que o profeta disse a Acabe não foi: não fazes como eu quero? Então ninguém come. Então agora vai haver seca para vingança. Não foi nada disso. Isso é como muitas pessoas entendem, mas não foi isso. O que Deus mandou Elias dizer a Acabe foi: tu pensas que Baal é a tua provisão? Tu pensas que Baal pode fazer alguma coisa por ti? Tu tens a tua confiança e queres pôr a confiança do povo como põem os moabitas e como põem os cananeus e essa gente. Tu queres pôr em Baal, pois eu vou-te dizer que a partir de agora nem o Baal te vale. Acabou. Até que tu te voltes para Deus. Porque Deus é o único que te pode sustentar. E sabem, Deus muitas vezes, Ele fecha aquilo que nós temos a nossa confiança como as nossas fontes de suporte.
Como a origem da nossa... Enquanto eu tiver isto, eu estou seguro. Deus muitas vezes manda fechar isso. Não para tu passares fome, mas para tu te voltares para Ele e perceberes que é dele que vem a tua provisão e é nele que tu deves ter a tua confiança. E era isso que Deus queria fazer com a nação de Israel. Ele não queria matar o povo, ele não queria se vingar do povo, ele queria mostrar que não vale a pena tu confiares em mais nada a não ser em Deus. Porque Ele tem a verdadeira provisão para a tua vida. É Ele o Senhor do sol e da chuva. É Ele o Senhor de todas as coisas. Ele fechou aquilo que eles julgavam que era a sua provisão para mostrar que eles têm que se virar para Ele, porque só Deus te pode sustentar quando tudo falha. Foi por isso que Ele fez isso. Não foi por vingança. Não foi por, malvadez divina. Requintes de malvadez. Não. Se vocês estão a virar-se para um Deus que não pode fazer nada por vocês. Vocês estão-se a virar para uma adoração que só sacrifica vidas humanas e não pode fazer nada por vocês. Vocês só vão perceber isso no dia em que eu vos retirar aquilo que vocês pensam que é a vossa fonte de suprimento. Porque quando eles clamavam e faziam aqueles sacrifícios, só paravam quando a chuva começasse a cair e eles pensavam, Baal respondeu, mas não era Baal a responder. Era a misericórdia de Deus, até que Deus disse, eu não vou fazer mais, não é porque eu vos quero matar, mas eu quero fazer ver que não é Baal, não é a conta do banco, não é o patrão, não é aquela cunha, não é aquilo ou aquilo outro que é a tua segurança, sou eu a tua segurança, não é o emprego que é a tua segurança, sou eu a tua segurança. E às vezes é preciso Deus fechar aquilo que nós pensamos ser a fonte do nosso suprimento, para nós percebermos, não é nada disto, eu não tenho emprego, mas Deus tem sustentado. Eu não tenho mais aquele relacionamento, mas Deus tem-me amado. Eu não dependo dessas coisas para viver. Eu dependo de Deus. E às vezes Deus precisa de fechar isso. O profeta fez figura de mau, caneco. Não vai haver. Mas havia um objetivo. Deus queria que eles chegassem a um ponto em que percebessem, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Aquilo que fora do contexto parecia uma crueldade divina foi um ato de bondade de Deus. Porque Deus sabia que mais cedo ou mais tarde o povo iria perecer. Porque Baal não podia fazer nada por eles. E sabem, às vezes na nossa vida nós temos a nossa confiança em coisas que pensamos que, ok, se eu tiver isto, eu estou seguro. Se eu tiver aquilo, eu estou seguro. Quantas pessoas dizem, o meu emprego é a minha segurança? Até o dia que o perdem. Este meu relacionamento é tudo o que eu tenho até o dia em que é quebrado. Este sonho na minha vida é onde eu me agarro até o dia em que tu o perdes. Mas são nessas alturas que Deus se revela e diz, olha, tu não precisas de nada dessas coisas. Tu precisas de mim. Porque Deus é capaz de sustentar, até dizer aos corvos para ir dar de comer. Uau! Que Deus é este que a gente acredita? Que quando tudo à nossa volta falha, e quando nós ficamos e agora que eu perdi as minhas muletas, agora que eu perdi as coisas onde eu me agarrava e que era a minha segurança, e ficamos em pânico, Deus diz, não desistas, eu vou-te levar lá. Vai para lá e tu vais ver, continua, chega lá e tu vais ver, os corvos vão lá estar para te trazer sustento, Quero-vos dizer que Deus é a nossa única provisão totalmente confiável. Não há mais nada confiável neste mundo a não ser Deus, para nós colocarmos a nossa confiança total. Mesmo quando tudo aquilo que é o teu suporte falhar, Deus vai te guiar a um esconderijo, a um lugar para fazer uma coisa que tu nunca vistes. Para tu aprenderes que nele tu podes sempre confiar. Que quando perderes o teu emprego, Deus vai te sustentar. Quando aquele relacionamento que se quebra, Deus vai te dar todo o amor que tu precisas. Ele vai ser a tua segurança quando alguém te desilude, quando tu perdes um sonho. Não dependas de um sistema de suporte que não é forte o suficiente para tu dependeres dele.
Não dependas disso, porque um dia vai cair e tu vais ficar desiludido. Deus muitas vezes fecha os céus não para te matar, mas para revelar o seu propósito. Então eu percebi que nem todas as secas vêm do diabo. Há secas que vêm de Deus. Há alturas de dificuldade que vêm de Deus, não porque Deus nos quer pôr em dificuldades, mas porque Deus nos quer tirar de uma confiança numa coisa que não vai durar muito tempo. Deus às vezes corta o sistema de suporte da tua vida para tu encontrares a verdadeira fonte de vida, Jesus Cristo. E às vezes é nessas alturas em que a gente perde tudo aquilo que era a nossa segurança, que a gente encontra realmente em quem pode confiar. É por isso que a palavra de Deus diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Porquê? Porque aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. E quando Deus diz vai ser um corvo, a gente vai dizer um corvo? Mas tu não vais ficar confundido, porque na hora certa o corvo vai chegar. E vai trazer o pequeno almoço no bico. E a gente diz: uau, como é que este telefonema de uma empresa para me dar um part-time chegou a esta hora? Como é que eles sabiam que era mesmo isso que eu precisava? Era o corvo a chegar. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus não anda a dormir. Deus não diz: ai, meu filho, esqueci-me de ti. Ai, eu sei que tu tens... Não. Deus tem tudo nas suas mãos. A única coisa que Ele quer é que tu, não confies a tua vida total em mais nada a não ser em mim. Porque nem que eu mando os corvos, tu não vais passar necessidades. E às vezes Deus fecha o nosso sistema de suporte para que nós possamos colocar os nossos olhos em quem pode realmente suportar a nossa vida. Deus às vezes diz: eu tenho-te visto colocar a tua confiança em coisas que eu sei que te vão desiludir. Eu sei que tu estás muito confiante em coisas que eu sei que um dia vão cair. Eu sei que tu estás muito seguro em coisas que eu sei que um dia vão falhar. Um dia vão te magoar. Um dia vão te afastar do teu propósito na vida. Então eu vou ter de desligar esse sistema de suporte, aquilo que tu pensas estar a suportar. Não porque eu te quero mal. Não porque eu te quero matar. Não porque eu te estou a castigar. Não porque eu me estou a vingar de alguma coisa. Não porque tu estás a pagar pelos teus pecados. Eu apenas estou a desligar isso para tu voltares para mim e perceberes que tu tens tudo o que tu precisas. Tu voltares para mim. E talvez tu estejas aqui nesta manhã e dizer: eu estou a passar uma dificuldade, eu estou a passar uma tribulação, eu não sei como é que vai ser. Sabem? Se calhar foi Deus que desligou esse sistema de suporte para que tu te voltes para Ele e dizes: eu vou confiar em Deus. É isso, sabem, que as aves agarram-nos nas suas crias muitas vezes e mandam-nos, não é para os matar, é que eles sabem: ei, tu sabes voar, tu é que ainda não descobriste. E às vezes ficam ali naquilo que eles pensam que é a sua segurança, mas a ave-mãe ou a ave-pai sabe exatamente: a minha cria não pode ficar aqui, porque se ficar aqui vai ser um alvo fácil para os predadores. Eu não vou conseguir estar sempre aqui com ele. Então, ele manda. E às vezes Deus tira-nos do nosso ninho de segurança, que não é segurança nenhuma. Nós é que pensamos que é segurança, mas Deus sabe, eles aqui, eles estão-se a sentir seguros, mas eles estão a ser alvos fáceis dos predadores, porque um dia isto vai falhar. Eu preciso de os pôr a voar e eles perceberem que em mim eles podem voar. Em mim eles não precisam do ninho, em mim eles não precisam daquilo, em mim eles não precisam da cunha do ar, em mim eles não precisam disto ou daquilo. Eles podem confiar em mim porque sabem que nem que venham aos corvos eu vou sustentá-los. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? É por isso que Deus às vezes fecha o sistema de suporte. Em 1 de Reis, no capítulo 17, versículos 5 e 9, vamos continuar. Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã. English breakfast. Maravilha. Carne de manhã. E à tarde. E ele bebia água
do riacho. Rica vida. Estou aqui, não preciso de trabalhar, não preciso de manhã. Ele levantava-se 7 da manhã, tinha lá os passarinhos todos à porta, no bico, uma carninha grelhada, um bifinho de lombo logo ali de manhã, pãozinho de Mafra, ou do Regil do Algarve, logo ali, uma manteiguinha, um doce, uns croissants. Eu acho que tinha lá pastéis de nata, tinha que ter, de certeza absoluta. Tudo ali à espera. E assim, Senhor Profeta Elias, nós viemos da parte do Senhor, está aqui tudo para si. Ele, aguinha ali, fresquinha, comia, e ele dizia assim para os pássaros: ok, pessoal, podem ir embora até logo à tarde. Qual é a hora que vocês vêm? Eu, 1 da tarde a gente traz o almoço. Ótimo. E lá estava, os pássaros lá vinham outra vez, tudo, à tarde, vinha uma picanhazinha, tudo ali. Uau! E ele, que Deus tão bom eu tenho. Uau, que Deus tão bom eu tenho. Versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do Senhor a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fica lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Espera aí. As circunstâncias mudaram. Sabem, mas Deus tem um plano. Deus não é um Deus que trabalha com coisas aleatórias. Deus tem... olhem para mim. Deus tem tudo debaixo do olho. Ele sabe o que é que está a fazer. A gente às vezes não percebe. Mas confia. Ele sabe o que é que... Ele vai nos levar a algum lado. A gente às vezes diz, mas onde é que Deus me vai levar? Eu não sei, mas Ele vai me levar a algum lado. Então Elias acorda de manhã, 7 da manhã, sai da caverna. Onde é que está a água? Pássaros! Então o pessoal hoje atrasou-se. Até os pássaros caneco. Não estavam lá mais. Imaginem o que é aquilo que durante um tempo o sustentou, de repente, foi embora. Como é que ele sentia? E agora? Como é que eu como? E agora? Onde é que eu bebo? Quem é que já se sentiu assim? Aquilo que todos os dias era garantido, aquilo que diariamente era garantido, aquilo que vocês sabiam que, mas olha, eu tenho isto como garantido. Um dia acordam e não está lá mais. Quem é que já passou por isto? Não está lá mais. Claro que a gente lê isto a uns milhares de anos de distância, isto parece tudo assim. Mas o que é sério, Elias disse. E eu acredito que ele começou a clamar a Deus. Deus, então, Deus, foste-te embora. Onde é que tu estás? Então onde é que está a minha provisão? Deus, abandonaste-me. Onde é que está a água que tu me prometeste? E os corvos que tu disseste que me alimentaram durante meses, e na Bíblia não diz quanto tempo. E diz que veio a palavra do Senhor e diz, olha, eu quero que tu agora vás a uma cidade chamada Sarepta. E está lá uma viúva que ela vai te sustentar. Tudo ao detalhe, não é? Sabia? Como é que ela se chama? Ora, se isto fosse uma mulher, mas como é que ela se chama? E como é que ela é? Tens uma fotografia dela, ela tem Facebook, mostra-me lá que é para eu ver como é que ela é, que é para saber como é que eu vou encontrar. Agora eu vou chegar lá e ela está, como é que ela está lá? Depois eu vou para onde? Mas é onde? Ela está no início da cidade, no fim? Como é que é o aspecto dela? Tem olhos claros, olhos... Como é que é? Não, vai lá e uma viúva. Uma viúva? Sabem em tempos de fome quantas viúvas havia? Sabem que Jesus citou esta passagem quando ele estava a falar aos fariseus, quando ele disse que o Espírito do Senhor é sobre mim, etc, etc. E os fariseus começaram a duvidar. Ele citou e ele diz assim, com tantas viúvas em Israel que havia na altura, Deus escolheu aquela para sustentar Elias. Uau! Tanta viúva! Como é que eu vou saber? Uma viúva? Quer dizer, vou eu, o profeta, dizer, onde é que andam as viúvas nesta terra? Isto não soa bem! Vai para lá. Não te preocupes, vai para lá. E uma viúva, qual viúva? Não disse. Uma coisa é dizer assim, vai lá, que a viúva Joaquina, está lá à tua espera, eu já falei com ela está lá, já tem o contacto, está aqui o telemóvel, se perdeste pelo caminho. Não é assim que a gente faz? De Deus não. Vai lá. Vai para lá. Aquilo que para ele, antes era um lá, o riacho tornou-se um aqui.
E Deus arranjou-lhe um novo lá. O lá onde ele estava já não era lá, já era aqui. E ele já estava tão confortável com aquela provisão que se Deus não lhe cortasse a provisão, eu garanto que ele não ia para lá, ele ficava aqui. E a gente pode dizer, mas foi Deus, pois foi. Mas Deus tem planos maiores do que os nossos. Ele não cria Elias eternamente ali em Quirate, a beber água e a comer dos corvos. Não era esse o plano de Deus. O plano de Deus não tinha reformado para a aposentadoria, para a reforma o Elias. Nada. O Elias pensou, pronto, vou passar a minha vida aqui igual num spa em Quirate, a comer à borla. Até que Deus fechou o sistema de provisão dele e disse, agora vais ter que sair daqui, porque eu quero-te lá. E às vezes há coisas que vêm à nossa vida e que a gente, uau, isto foi uma bênção de Deus, e foi Deus que me deu, até, e um dia, pum, e a gente pensa, mas Deus, aquilo que me deu, agora dá-me a tirar. Como é que Deus é este? E muitas vezes as pessoas viram costas e desistem. Mas sabem, Deus tem planos, espera aí. Deus é um arquiteto, Deus não é nenhum esquizofrénico. Ele sabe o que é que está a fazer, e ele às vezes precisa de fechar aquilo que ele por um tempo nos deu, porque ele tem outros planos. Não é que ele agora já não nos queira ali, ele tem um plano. Ele sabia onde é que ele queria levar Elias. E teve que ir passo a passo, passo a passo. E é assim que Deus nos leva. Deus diz, agora vais daqui para ali, e ali está a tua provisão. E a gente pensa, uau, e depois Deus fecha a torneira e diz, agora sais daqui e vais para ali. Porque a nossa tendência como humanos é ficarmos confortáveis com a provisão que vem à nossa vida. Está tudo bem. Que necessidade há de mudar quando está tudo bem? É por isso que as crises são os melhores mestres e ensinadores de mudança na nossa vida. Porque quando tudo está bem, a gente não quer mudar. Então, mas porquê é que eu preciso de mudar? Está tudo bem. Então Deus cortou de novo o sistema de suporte. Estão a ver? Cortou de novo o sistema de suporte. Não há mais corvo. Não há mais água. Tu vais ter que ir para ali outra vez. Uma coisa estranha. Tinha sido estranho o corvo alimentar? Tinha. Era estranho ir para uma terra com fome. Se vocês estudarem a Bíblia, veem, Sarepta era das cidades mais afetadas pela seca e pela fome, e Deus mandou-lhe e ser sustentado por uma viúva, que era já uma vergonha por si próprio. Mas uma viúva? Qual viúva? Uma que eu tenho lá à espera. Mas quem? Não me interessa, vai. Eu quero-te lá. O que era lá para ele tornou-se aqui, e Deus deu-lhe um novo lá. Ele obedeceu a Deus e foi para o riacho onde os corvos o alimentaram e ficou lá. Um dia aquilo acabou e Deus mandou para Sarepta e disse, fica lá. O que era lá antes era agora um aqui. E Deus deu-lhe um novo lá. Vocês estão a apanhar o aqui e o lá? É que Deus às vezes leva-nos a situações em que a gente pensa, pronto, é assim. E Deus prima fecha o sistema de suporte e agora diz, eu agora já não te quero aqui, eu quero lá. Porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele sabe onde é que nos quer levar. É que se Ele nos diz tudo ao princípio, a gente não vai. Se Deus me dissesse o que é que eu tinha que passar para chegar aqui, eu tinha pensado 2 vezes. Então Ele vai por... E leva-nos lá. É por isso que é importante não parar. Não pares. Continua. Eu não sei, Deus, o que é que tu queres com isto? Isto é bué confuso. Eu não estou a perceber nada disto. Há alturas assim, como é que a minha vida está? E há pessoas que, a minha confusão está uma vida, eu preciso de parar um tempo. Tu não precisas de parar, tu precisas continuar a andar. Continua! Vais parar para quê? Se estás perdido, parar não resolve. Continua! Mas olha, anda confusão, eu vou continuar. Isto está de ir parar a algum lado. E vai. Sabem qual é o lado? É lá. Porque Deus não está a dormir. Deus tem tudo planeado. Por vezes há coisas que param na nossa vida e ficamos confusos, mas é Deus que quer te levar ao outro lado. Ele tem tudo planeado. É importante estares lá. É importante ir para lá. É importante não parar. Olha, sabem? Porquê é que é importante vir à igreja todos os domingos? Porque tu nunca sabes se aquele domingo que tu faltas é o domingo que Deus tem uma palavra para te levar lá. Alô? Vai.
Anda, diz, olha Deus, eu vou, e o que tu tens para dizer, tu dizes, porque eu sei que a vida é assim, a vida não é assim linear, eu não comando nada, eu não mando em nada disto, eu às vezes penso que tenho tudo controlado, até que vem um dia que me vira a minha vida do avesso, e eu percebo que eu não tenho nada controlado, eu vou obedecer, e eu vou até lá. Quando tu te levantas ao domingo de manhã, estes corajosos da primeira reunião, e eles falam, onde é que tu vais a essa hora? E dizem, eu vou lá. Eu vou lá. Lá onde? Lá à casa de Deus. Lá ao ouvir de Deus. Porque é lá que Deus tem alguma coisa para mim. Eu vou lá. Ai não, Deus fala em todo lado. E Deus não sei o quê. Então fica aqui e não vais lá. Fica aqui e tu não vais lá. E tu vais perder a provisão de Deus. Pá, eu estou a falar para alguém hoje. Esse espírito de aqui está bom. Aqui é que é. Ei, vai lá. Avança. Não pares só porque as coisas ficam confusas. Aquela coisa... Pastor, tanta gente que às vezes me diz isso. Pastor, eu não tenho ido porque eu não ando bem. Alô? Vai lá! Quando eu estiver bem e a minha vida estiver bem, eu vou lá. Errado. É quando a tua vida está... Tipo, quando os corvos se forem embora, é melhor tu ires lá. Vai lá. Vai lá. Deus tem alguma coisa para ti. Sabem? A segunda coisa que eu vejo aqui, e eu vou dizer isto não com uma má intenção, mas com uma boa intenção, é que Deus tem segundas intenções. Deus tem... Sabem que nem todas as segundas intenções são más. Quem é que já teve segundas intenções com os filhos boas? A gente tipo levá-los para pensar que eles vão para um lado e depois vão para o outro e aquilo... A sério, pai? Segundas intenções. Já não diz tudo, não é? Aquela coisa, já não diz tudo. Onde é que vai? Vamos ali e tal. Eu acho que Deus tem isso. Eu acho que Deus é tão sábio que Ele às vezes deixa-nos acreditar que nós estamos aí para determinado lado. E Ele diz, está bem, quando tu chegares lá tu vais ver como é que é. Sério? Há pessoas que pensam, Deus colocou-me aqui para isto e para aquilo e para aquilo outro e pensam isso e Deus, ok, deixa eu pensar nisso, mas não é por isso que eu coloquei aqui. Eu tenho outros planos. Eu arranjei este emprego novo porque eu agora vou ganhar mais e depois vou poder ter umas férias e depois vou poder não sei o quê, depois vou poder... Ok, é isso mesmo, meu filho, mas aquilo que Deus te pôs lá é por outros motivos. Se calhar há lá alguém ou pessoas que precisam da tua intervenção e foi por isso que Deus te pôs lá. Mas Ele deixa-te acreditar que é por essas coisas. Até te pôr lá, Ele quer ter lá e depois Ele revela e mostra. Se calhar há pessoas que vêm hoje à igreja porque eu vim ao CCC hoje porque vim com uma amiga, eu gosto de uma amiga, ele já me tinha convidado. Vim, tipo, olha, para ver e tal, para perceber onde é que ele anda e não sei o quê. Ok, Deus deixa de pensar que é por causa disso, até tu estares lá. E Ele mostra-te que Ele quer mudar o teu destino para sempre. Talvez há pessoas que venham ao CCC porque têm miúdas giras. Olha, eu vou ao CCC, porque ele tem miúdas giras. E Deus diz, é verdade, pá. E é verdade, o CCC tem miúdas giras. E Deus não se escandaliza com isso. Claro que tem miúdas giras. Sim, Ele deixa de querer isso. Miúdas giras. E tu vais lá e tem miúdas giras. Mas é lá que Deus te muda a vida. Vocês estão a entender? Deus às vezes deixa-nos acreditar em coisas que não são mentiras, são verdade, mas não é esse o propósito para o qual Deus nos leva a determinados... Quantos de nós já descobrimos que chegamos a determinados lugares que pensávamos que era para uma coisa e depois Deus mostra que é exatamente por outra coisa qualquer? E que a gente depois percebe, eu já entendi, tu tens que estar lá para entenderes. Porque às vezes à distância, quando a gente começa a tentar perceber, ok, eu vou por aqui, deve ser por isto e deve ser por aquilo, a gente a tentar entender, e Deus às vezes deixa-nos, ok, é isso mesmo, ok, está bem. Mas lá dentro ele diz, tu tens que estar lá. Porque só lá é que tu vais perceber. É como aquela pessoa que tu estás a conversar e ele está, ok, daí ele, não, tu devias ter lá estado. E é assim que Deus trabalha com a nossa vida. Eu acho que Ele tem segundas intenções. Sabem? Em Reis, 1 de Reis 17:10, olhem aqui. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, ele ia ter com quem? Ele ia ter com uma viúva. Ele não sabia quem era. E as viúvas não andavam com um letreiro a dizer viúva, viúva. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou,
podes-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Como Deus é cuidadoso com os pormenores. Ele chegou à entrada da cidade e a viúva estava lá. O interessante é que a Bíblia não diz, e o contexto não mostra, que a viúva estivesse à espera da chegada de algum profeta. Deus não disse assim, vai chegar aqui um profeta e tu vai. Não disse nada. Simplesmente a pôs lá naquela altura, na ignorância, e mandou para lá o profeta na ignorância. Eles não se conheciam, não tinha avisado, e disse assim, ei, vai, obedece e deixa comigo os pormenores, porque eu estou habituado a esta cena da arquitetura do universo. Eu sei pôr as coisas todas a funcionar e tudo a bater certo. Sabe, eu pus a Terra com o ângulo certo em relação ao Sol para ser aquecida o suficiente e não derreter. Eu coloquei as coisas todas na distância certa para tudo funcionar. Todas as coisas têm uma proporção certa. Eu criei os mundos com leis da física para que tudo funcione como deve de ser. O detalhe da criação de Deus é uma coisa fantástica. As coisas funcionam na perfeição. Vai lá que eu trato do resto. Os detalhes deixa comigo. Tu só tens que ir lá. Vai para lá. E lá estava a viúva. Aquela, entre tantas viúvas que havia em Israel, estava lá aquela. À porta da cidade. Preparar alguma coisa. E chega o profeta. E o profeta pede água. Pede-lhe água. E aquela mesma viúva que Deus tinha dito que estava lá mesmo. Deus é um arquiteto do universo. Tudo funciona na perfeição e no tempo. Deus tem um timing perfeito para as coisas. Se seguires a Deus, pode parecer que às vezes há coisas na tua vida que são aleatórias e sem lógica, mas segue-o. Segue-o com confiança. O que é isto? Então, mas isto não faz sentido, mas segue. Porque o arquiteto ele está a mexer as cenas todas. Só que a gente, como não sabe o plano, cagando na confusão. Mas segue. Deus está até que tu chegas lá. E quando tu chegas lá, Deus, como Deus é. É o arquiteto, mexe tudo, se confia, não interessa quem é, viu, não entende. Vai, faz o que eu te mando e tu vais chegar lá. Não vivas mais um segundo sem Deus. A história continua. Enquanto ela ia buscar água, porque ele pediu-lhe água e ela foi buscar água. E o profeta não conhecia nada do contexto desta viúva, nada. Apenas estava a fazer aquilo que lhe tinha pedido, que Deus tinha pedido. Ela disse, ei, não me tragas só água, traz-me também um bocado de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias puxou a corda demais. Porque Elias não conhecia a mulher de lado nenhum e pediu-lhe água e ela, ok, eu vou buscar água. E depois o Elias disse, ei, espera aí, além da água traz-me um bocado de pão. E a mulher já lhe tinha dito dos problemas, já lhe tinha contado. Quando eles fizeram a apresentação, quem tu és? Olha, eu sou a viúva. E ela contou aquela história e disse, eu sou um profeta de Deus. E Deus viu-me e ela, uau, olha um profeta de Deus, olha que bom. E a primeira coisa que o profeta lhe pede é um pedido para ela fazer alguma coisa por ele e não ele fazer alguma coisa por ela. Mas ela, como era um senhor humilde, lá foi buscar a água, mas a cena arrebentou. Quando o malandro do profeta, além da água, pede-lhe pão. Eu também quero um bocado de pão. E saltou-lhe a tampa. Ela estava debaixo de pressão, como é lógico, à beira da morte, sem maneira de sustentar o filho. Imaginem. Leiam a Bíblia como aquilo fossem mesmo pessoas, porque eram mesmo pessoas. À beira da morte, sem sustento de nada, e o profeta pede-lhe água e depois pede-lhe pão. E ela, eu acho que aqui a tradução está um bocadinho, o tradutor pôs a cena mais soft. Eu acho que o que ela disse, na minha opinião, eu juro por Deus, Ela foi, eu juro por Senhor que eu não tenho, não foi, eu acho que não foi nada assim. Eu juro por Deus, eu já te disse que eu não tenho nada. Queres ficar a saber, olha, o que eu tenho é isto e vou fazer, que é para depois comer e morrer. Apalhaste? Percebeste agora? Profeta, és tão profeta para coisas espirituais e estas tu não percebes? Percebeste agora? Eu juro por Deus,
Eu já te disse, eu não estou aqui a tentar te enganar. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Quando uma pessoa está em crise e depois ainda por cima é espremida, quem é que já esteve em crise e as pessoas começam a... Foi assim. E ela tipo saltou-lhe a tampa e disse, eu juro por Deus, pá, eu estou a mentir, eu não estou aqui a fazer, eu não tenho, o que eu tenho é para comer alguma coisa agora e morrer com o meu filho. Percebeste agora? Apanhaste! E o profeta também estava em crise. A gaita era essa. Porque o profeta também não tinha nada de comer e Deus mandou-lhe um sítio que tinha tudo e agora não tem nada e estava em crise. Além disso, a nação estava em... Olha, uma nação em crise, um profeta em crise e uma viúva em crise. Uau! Era o setting perfeito, o palco perfeito para a provisão de Deus. Queres ver coisas grandes? Vai para uma nação em crise, escolhe um profeta em crise para ser sustentado por uma viúva em crise. Não. Queres ver coisas grandes de Deus? Vai para uma nação próspera. Um profeta que está a fazer coisas tremendas na vida e que seja sustentado por homens de negócios ricalhaços. É assim que a nossa... Mas Deus... Vocês estão a ver? Se as coisas fossem assim, a gente sentia-se mais. Claro, Deus está no controle. Já viram como é que Deus está no controle? Deus mandou-me até aqui. E reparem a abundância. Claro que Deus vai fazer coisas... A nossa lógica a concordar, mas Deus não tem essa lógica. Então Deus juntou uma nação em crise, com um profeta em crise, com uma viúva em crise. E Deus trouxe estas crises todas juntas. Deu ali uma grande confusão. Não é? Porque quando está em crise... Mas sabe, Deus trouxe estas crises todas juntas para revelar a cada uma delas o propósito da vida delas. O arquiteto. Vocês estão a ver o arquiteto? Este explorador. Vocês estão a ver? E o profeta a dizer, Deus, mas tu estás-me aqui para eu fazer estas figuras. Agora estou... Tudo em crise. Mas Deus estava prestes a revelar a cada um deles o propósito da vida deles. Nós descobrimos os nossos propósitos na vida, nas alturas de crise da nossa vida. É aí que a gente descobre realmente o propósito de Deus. Porque elas ficam mais claras, os propósitos ficam mais claros para nós nas crises. E o profeta respondeu, diz no versículo 13, Elias disse, não tenhas medo, calma lá, não tenhas medo. Vai para casa e faz o que eu te disse. Ele podia dizer, ok, está bem, esquece. Não. Não tenhas medo. Vai para casa e faz o que eu te disse. Mas primeiro, faz um pequeno bolo com o que tu tens e traz para mim e depois faz algo para o teu filho. Sabem? Isto soa muito mal, não soa? Vamos lá ser... Soa ou não soa? Não soa bem. Não soa nada bem. Mas Elias estava a começar a chegar lá. Elias começou assim, espera aí. Eu agora acho que estou a perceber o que é que Deus quer fazer. Deus não me trouxe aqui por causa de mim. Queres ver que Deus me trouxe aqui por causa dela? Espera aí. Deus não me trouxe aqui pelo meu sustento. Deus trouxe-me aqui para eu ensinar a ela como é que ela pode confiar em Deus e ter sustento sempre para ela e para o seu filho. Queres ver que Deus já tinha tudo isto pensado? E que isto não era nada acerca de mim, mas que era acerca de uma família. E ele disse, olha, faz o que eu te digo, porque eu também já experimentei. Eu também já experimentei confiar em Deus e pôr Deus em primeiro lugar. E Deus cuidou de mim. Deus enviou-me corvos para comer. E pôs-me num riacho onde havia água. Olha, faz tu isso. Faz tu isso. Será que eu vim aqui não por causa da minha necessidade, mas porque havia alguém com uma necessidade maior do que a minha, e que eu não vim aqui por causa daquilo que eu podia obter dela, mas para dar-lhe aquilo que Deus colocou em mim? Será que foi por isso que Deus me trouxe aqui? Será que eu pensava que era a viúva que ia ser o meu suprimento?
Mas Deus estava-me a colocar aqui para eu ser a salvação desta viúva. Quantos de nós já não chegámos a lugares em que pensávamos que Deus ia fazer connosco, até que nós descobrimos que há gente à nossa volta com necessidades ainda piores e que a gente até tem alguma coisa para lhes animar e dizer? E às vezes somos tão egoístas que pensamos que Deus guia o universo todo só a pensar em nós e que é tudo para nós. E Deus diz, não, 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 não. Eu tenho um plano, mas espera aí, tu não estás a perceber? Aquilo que eu coloquei em ti é para tu poderes ser a solução de alguém. E foi isso que o profeta começou a perceber. Deus tem-te levado daqui para ali, não por causa do que Ele quer fazer em ti, mas daquilo que Ele quer fazer através de ti. E se Ele fizer através de ti, Ele está a fazer em ti também. Tu já pensaste que muitas vezes Deus faz-nos trazer daqui para ali e depois dali, que é o novo aqui, para o outro lá, não por causa daquilo que Ele quer fazer em ti, mas por causa daquilo que Ele quer fazer por ti, porque Deus faz em ti quando tu deixas que Ele faça por ti. É por isso que Ele diz, dar é melhor do que receber. O que é que Ele está a dizer? Se tu me deixares eu fazer por ti, eu vou fazer em ti. Se tu fechares a porta e não deixares eu fazer por ti, ou através de ti, eu não vou fazer nada em ti. E o profeta descobriu, uau, eu não vim aqui por mim, eu vim aqui por ela. Eu vim aqui pelo suprimento desta viúva. Sabe, nós não estamos neste mundo por nossa causa. Nós estamos neste mundo por uma causa maior. Deus colocou-te aqui por uma causa muito maior do que a tua própria vida. É aquilo que Ele quer fazer através de ti. Elias ensinou a viúva que se confiasse em Deus e o pusesse em primeiro lugar, nunca lhe iria faltar nada. Era isso que ele estava lá para lhe ensinar. Diz assim, ei, sabe o que é que Elias estava a fazer com a viúva? Aquilo que Deus fez com ele. Fechou-lhe o sistema de suporte. Diz, aquilo que tu pensas que vai ser o teu sustento, dá-me a mim. Ou seja, fechou. Vocês estão a ver? Fechou! Como Deus fez com ele. Fechou! E tu vais ver. O que é que vai acontecer a seguir. Não confies nas coisas, não confies na farinha, nem no azeite que tu tens. Confia em Deus. Deus estava a usar o profeta para ensinar isto à mulher. O profeta estava a fechar, com o pedido dele, estava a fechar o único, miserável, pequenino sistema de suporte, de sustento que aquela viúva tinha ao pedir o que ela tinha para ele. E aquilo que parecia uma maldade era a maior bondade que o profeta estava a fazer àquela mulher. Vocês já viram como é que Deus trabalha? Aquilo que parece mau, às vezes é Deus a fazer-nos bem. No momento, nós não entendemos, mas Deus diz, tu tens que estar lá. É aquela cena, sabe o que é que o profeta estava a dizer à mulher? Ai, tu precisavas de estar lá onde eu estive, para tu veres como é que Deus faz. Só estando lá é que tu percebes. É por isso que ele estava a secar, a fechar o sistema de suporte dela, que ela pensava que é a minha última refeição e depois eu vou morrer. E disse, não. Aquilo que tu pensas que é a tua última refeição, que é o teu último sustentozinho, dá-me e coloca a tua confiança em Deus e tu vais ver que nunca mais se vai acabar a farinha nem o azeite. Caneco, mas cagando a Deus que a gente tem. Só que a gente às vezes não percebe, porque ainda não chegou. É por isso que Deus está a dizer, não pares, anda. Tu devias ter lá estado. Elias, eu tenho a certeza que Elias explicou à mulher, olha, não confia em Deus, sabe? Eu também estava sem sustento e Deus mandou-me para um lugar e os corvos e ela, o quê? Os corvos? E ele dizia, olha, tu devias ter lá estado.
Tu devias ter lá estado para perceber, mas confia. Confia em Deus. Confia até tu chegares lá e tu vais ver. Versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Tu precisas de estar. A torneira fechou, mas não foi para a matar. Foi para a sustentar para sempre. Vocês estão a apanhar a ideia? Como Deus faz as coisas? Deus navega-nos por terrenos desconhecidos e para nós parece que estamos perdidos nesse terreno, mas tens de confiar e continuar. Deus está-te a guiar. Deus está-te a guiar. Para terminar, Deus é o master em preparativos finais. Vou terminar, vou pedir à banda para subir. Ele é o master em preparativos finais. Olha o versículo 17 a 22. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dá-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxestes também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se esticou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Olha os arranjos final de Deus. Espera aí, Deus ainda não tinha acabado. Quando Elias pensou: eu já percebi. Deus trouxe-me aqui não por causa de mim, mas por causa desta família e delas terem de comer o resto da vida. Deus disse: mas não é tudo. Olha o epílogo final de porque é que eu te trouxe até aqui. Deus trouxe seca a Israel para o levar até um riacho onde os corvos o iriam sustentar. E ele falou: uau, Deus é bom. Naquela altura ele não fazia ideia do que é que vinha a seguir, bem não? Pensava: uau, Deus é tão bom para mim. Entretanto, o riacho seca e os corvos deixam de aparecer. E Deus manda-o a uma viúva e ajudá-la a encontrar a sua provisão. Mas ainda não tinha acabado. E finalmente, para salvar a vida do filho. Vocês já viram as voltas que o mundo dá para que Deus consiga salvar uma pessoa? As voltas que Ele dá para conseguir te alcançar. As voltas, aquilo que Ele faz só para que alguém seja salvo. Ele manda uma seca a uma nação. Manda um profeta para o meio do nada a ser sustentado sobrenaturalmente. Traz-o de uma maneira até à viúva. E ele pensa: uau, este é o meu propósito, salvar esta família. Mas o que ele queria mesmo era que aquele menino continuasse a viver. Não estava. Quando Elias saiu da presença de Acabe, ele estava longe de tudo isto. Mas ele tinha que estar lá. E isto faz-me recuar à cruz. À cruz do Calvário, quando Jesus estava na cruz e alguém o desafiou a sair dali. Lembram-se? Se tu és o Filho de Deus, fizeste tanto para ajudar os outros, sai, desce da cruz, sai daí, faz alguma coisa por ti. E Jesus disse: vocês pensam que se eu quisesse, eu não clamava ao meu Pai e vinham 12 legiões de anjos e acabavam com isto tudo? Sabe o que é que Jesus disse? Eu tenho que estar aqui.
posso fugir daqui. Tenho que estar aqui. Porquê? A Bíblia diz que ele suportou a vergonha, o desrespeito, a dor, o escárnio, o desafio, a culpa. Ele suportou todas essas coisas por causa do gozo que lhe estava proposto de ver a humanidade salva. Ele disse, eu tenho que estar aqui. Não é por mim. Eu tenho que estar aqui por vocês. Por isso que ele não saiu. E às vezes há vozes que vêm à nossa vida e dizem, deixa, abandona, vira costas, tu já viste, sai daí. Quando nós confiamos em Deus, a Bíblia diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por teu decreto. Confia em Deus. Tu devias ter lá estado. Eu acho que um dia, quando eu chegar ao pé de Jesus fisicamente e lhe perguntar, Jesus, como é que foi a cena na cruz? E a gente pensa só no sofrimento e foi. Mas eu acho que Ele vai nos dizer, vocês deviam ter lá estado. Vocês deviam ter lá estado. Eu passei. Mas olha, o gozo de eu saber que a partir daquele dia a morte não tinha mais poder sobre as pessoas. Que a partir daquele dia toda a gente podia garantir a sua eternidade com Deus. Olha, tu devias ter lá estado. Para tu conseguires perceber. Porquê eu suportei-a? Porquê? A tua casa, o amor que eu tinha. O gozo da visão que eu tinha. De ver todo o mundo. Ter uma chance de ver a vida mudada para sempre. Tu devias ter lá estado. E às vezes há pessoas que perguntam, mas porquê é que tu passas por isso? E a nossa resposta é, olha, tu devias ter lá estado. Tu não sabes que é a gente estar em determinados sítios com Deus. Às vezes é duro, às vezes é difícil, mas Ele nunca falha. E eu sei que Deus está a falar com alguém aqui nesta manhã. Que está a pensar desistir, virar costas. Onde é que está Deus? E Deus está-te a dizer, ei, vai para lá. Tu vais ver, confia em mim. Tu vais ver. Deixas-te chegar. Anda, continua. Tu vais chegar lá. E quando tu chegares lá, tu vais contar aos outros. E tu vais dizer, tu devias ter lá estado. Eu acho que quando Jesus entrou na presença do Pai, e os anjos adoraram, e os anjos celebraram a vitória do Filho de Deus sobre a morte. Eu acho que os anjos perguntaram, Jesus, conta como é que foi. Deve ter sido tão duro para ti. Nós vimos como tu choraste e como tu suaste lágrimas de sangue. Nós vimos como tu estiveste calado. E as pessoas fizeram escárnio de ti. Nós percebemos, nós estávamos lá ao teu lado quando tu foste pelo caminho do Gólgota, caminho do Gólgota, e fizeste aquilo que é a via dolorosa e fostes envergonhado. Quão difícil deve ter sido para ti, mas Ele deve ter sido, vocês deviam ter lá estado. Porque foi nessa hora que o véu do templo se rasgou e a salvação foi para todas as pessoas. Ele nunca teve um espírito de vítima. Eu acho que quando Ele se lembra da crucificação, toda a dor e toda a angústia que Ele sofreu, a única coisa que Ele tem para dizer é, vocês deviam ter lá estado. E ver como é que a morte foi derrotada. Vocês deviam ter lá estado. E ver como é que o velho e ancestral inimigo, a cabeça dele foi pisada. Vocês deviam ter lá estado. E ver como é que o véu do templo se rasgou. Vocês deviam ter lá estado. E ver como é que os túmulos se abriram. Vocês deviam ter lá estado. E ver o que é que aconteceu naquele momento. Vocês deviam ter lá estado. Com Deus não há ressentimento. Com Deus não há.
Deus tem um plano e tudo bate certo. No fim, tudo bate certo. E dizer nesta manhã, confia em Deus. Porque no fim, tudo vai bater certo. E tu vais dizer, tu havias de ter lá estado. Houve uma altura que eu tive quase a desistir. Houve uma altura que eu tive quase a baixar os braços. Houve uma altura que eu tive quase a virar costas. Houve uma altura que eu fiquei tão confuso que eu não sabia para onde é que me havia de virar. Mas sabem, quando eu cheguei lá, eu percebi como Deus é bom. Quando eu cheguei lá, eu percebi como é que Deus me sustentou. Quando eu cheguei lá, eu percebi como é que Deus me pôs no lugar mais alto. Tu devias ter lá estado para ver. Eu não quero hipotecar o meu futuro pela pressão e pela dor do presente. Eu quero chegar a um ponto em que eu falo com as pessoas e tu devias ter lá estado. Tu devias ter lá estado. Tu devias ter lá estado. Para ouvires mais mensagens, podes ligar-te em www.cccidade.org e subscrever os podcasts. Visita-nos um domingo no campus de Loures ou no campus da Maia. Esperamos por ti. Centro Cristão da Cidade, a tua casa.